Paz de Cristo, meu amigo, minha amiga, estamos em mais um devocional diário de volta ao princípio. Eu gostaria de compartilhar com você nesse dia uma palavra do trono de Deus, uma palavra que na realidade Deus ministrou no nosso coração, no meu coração, da minha família, no culto do dia de ontem. Eu gostaria de compartilhar com você, essa palavra está no livro de Josué, capítulo de número 1, no verso de número 3, que o Senhor ele diz assim: todo lugar que pisar todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Queridos, essa palavra, ela guarda nela mesma um tremendo princípio do reino de Deus que é estabelecido quando eu e você nos conectamos com aquilo que Deus prometeu para nós. Nós vamos ver também em Deuteronômio 11, 24, que o Senhor ele fala: olha, toda terra que pisar a planta do vosso pé, eu vou-la tenha dado, e estenderei o vosso termo do deserto até o Líbano. Aí ele começa falando desses limites do deserto ao Líbano e do rio Eufrates ao mar, ao mar ocidental. Existe um princípio aqui fantástico. É interessante que Deus ele faz questão, você já parou para perceber isso? Que Deus ele faz questão de dizer isso? Porque ele poderia falar simplesmente: olha, toda a terra que você orar, simplesmente orar, será seu por herança. Ou toda a terra que você simplesmente olhar, será seu por herança. Mas Deus não fala isso. Vê que ele desde o lado do início, no começo ainda, em Gênesis 12, quando ele fala para Abraão, na realidade ele fala num primeiro momento: olha, Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele num primeiro momento, ele fala em mostrar a terra. Ele ainda mostraria a terra. Só que em Gênesis, no capítulo 13, no verso de número 17, fala: levanta-te, percorre todo o comprimento e toda a largura da terra olha só, percorre todo o comprimento e toda a largura dessa terra que eu te darei por herança. Percorre, entra em contato. Veja bem, se eu e você somos embaixadores de Cristo, você representa o céu. E se você representa o céu, é necessário que céu e terra sejam conectados. Eles se conectam duas vezes, céus e terra se conectam na nossa própria natureza, quando espírito e corpo, quando aquilo que é espírito e aquilo que é corpo estão conectados, né? Estão conectados, e dessa conexão de espírito, do ruach e do corpo, vem o nefesh, que é a nossa alma, ou seja, a conexão de céus e terra. E existe uma outra conexão, segunda conexão de céus e terra, que é quando eu e você, que somos representantes, embaixadores do reino, nos conectamos com a terra. Porque, veja bem, todo reino precisa de um território, de um povo e de uma língua para se comunicar e ser estabelecido. Quando o Império Helênico, o Império grego, ele começou a ser estabelecido, o Império Romano, o que eles foram fazendo? Eles foram mudando, eles conquistavam o território e ali eles mudavam a cultura, levavam a cultura do seu reino, levavam a linguagem do seu reino, levavam a dinâmica do seu reino, a dinâmica comportamental do seu reino, eles levavam a dinâmica, toda a dinâmica do reino, eles levavam para aquele lugar. Isso, nós estamos num processo de colonização do céu com a terra. Veja bem, queridos, quando o Senhor enviou o seu Filho à terra, é um projeto de estabelecimento, literalmente de estabelecimento do reino de Deus aqui neste lugar. Por isso que eu e você, quando pisamos a terra, quando estabelecemos essa conexão que ela vai além é o toque sim também, é o toque sim, mas
Você não consegue estabelecer o governo no natural se o governo no espiritual e no emocional não foi ainda concluído. Deixa que o Senhor estabeleça governo na sua mente, transformai-vos, pois, Romanos 12:2, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade. São níveis. Quando Deus manda o Senhor, quando o Senhor fala para Abraão, para sair da terra, da parentela para a terra que eu te mostrarei, é um nível de obediência. Quando fala para que Abraão pudesse pisar na terra, era outro nível de obediência. Veja bem, o Senhor está falando aqui de níveis de obediência. Eu louvo a Deus demais, por essa palavra. Obrigado por ter compartilhado conosco, aos nossos ouvidos. Bispo Rodovalho, essa palavra foi assim, extremamente reveladora, fantástica, realizadora, palavra rema realmente. Muito obrigado, eu louvo a Deus pela sua vida. E nós precisamos entender isso, esse princípio de Deus que existe estabelecido aqui. É um princípio fantástico, Você precisa permitir que Deus estabeleça o governo do céu sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, porque todo governo precisa de um território. Que esse território seja a sua casa, que esse território seja o seu coração, esse território seja o seu trabalho, que esse território seja essa oportunidade que Deus tem prometido a você. Se Deus prometeu, veja bem que ele não pisou em qualquer terra, ele pisou numa terra que Deus havia prometido para ele. Não é simplesmente, eu decidi pisar nessa terra, vou pisar nessa terra. Não faça isso, você vai perder tempo. Entenda aquilo que Deus prometeu para você e dentro daquilo que Deus prometeu, você precisa pisar na terra. Estamos vivendo hoje, muitas vezes, um tempo de um evangelho, desculpe o termo que eu vou usar com você, mas de pessoas que não gostam de fazer a sua parte. E aí elas acham que porque vão simplesmente orar, e não, vamos ficar na nossa, que Deus vai fazer tudo. E eu vou te dizer algo, quem vai pisar na terra é você. Josué e Caleb precisaram pisar na terra, Abraão precisou pisar na terra, e tantos outros grandes homens de Deus precisaram pisar na terra. O apóstolo Paulo precisou pisar em Tessalônica, em Efésios, ou seja, ele precisou se comprometer, se envolver com aquilo que Deus havia prometido para eles. Precisou, porque Deus ele só vai, isso ativa no céu, libera no céu as promessas para que elas aconteçam nas nossas vidas. Sabe, isso na realidade acaba sendo um problema de entendimento, porque deixa eu te falar uma coisa, a graça, o ren, a graça recebe, o ren no hebraico, o significado, o entendimento desse princípio da graça, desse entendimento da graça, ele funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu devo R$100. Estou te dando um exemplo. Eu devo R$100. Esses R$100, aí o meu credor, ele me pergunta assim: Alexandre, pastor, quando é que você pode pagar? Eu posso pagar, eu vou falar para ele, eu posso pagar 60. Ah, não, mas eu posso pagar 50. Aí ele fala a verdade. Eu falo, não, rapaz, fala a verdade. Quanto que você pode pagar? Olha só, veja bem, é o máximo que você pode fazer. Aí você fala assim, não, eu posso pagar 60. 60 me rasgando, é o máximo que eu posso fazer. Aí ele fala assim, tudo bem, 40 sou eu, 40 eu pago para você. Ou se fosse o contrário, quanto é que você pode? Eu posso pagar 20. Tem certeza que é só 20? Aí ele vai perguntar para você, você vai responder, não, eu posso fazer mais.
E você vai falar, não, eu posso fazer 30. Né? Eu posso fazer 30. Aí o Senhor fala assim, então 70% daquilo que você não, daquilo que é necessário fazer, mas que você não consegue, porque você já fez o seu melhor, porque você já pisou a terra, eu faço por você. Isso é graça. A graça, ela se manifesta naquilo que eu não posso realizar. E não naquilo que eu fico lá, ó, com os pés pro alto, as mãos pro alto, não faço nada e quero, não, Deus vai fazer. Deus não vai fazer desse jeito, meu irmão. Deus não vai fazer, não vai botar um dedo naquilo que somente você pode fazer. Somente você. A gente tem que parar com às vezes, algumas pessoas confundem, sabe? Acha que não, Deus vai fazer tudo, Ele já fez. Peraí! Existem coisas que são ambientes de influência sua e que você precisa realizar. Senão Deus teria falado para Josué, Deus teria falado para Caleb, Deus teria falado para Abraão. Não, fica aí, tranquilo. Vai tudo acontecer. E não vai. Você precisa fazer a sua parte. Existe a parte de Deus, mas existe também a nossa parte. Foi assim também na queda das muralhas de Jericó. Jericó, o Senhor falou para eles ali em Josué capítulo 6, o Senhor falou assim, olha, vocês vão rodear, vocês vão percorrer, vocês vão pisar nessa terra. 7 vezes vocês vão rodear e depois vocês vão gritar e vão tocar trombeta. Então veja bem, queridos, em nome de Jesus, pise nessa terra, envolva-se, estabeleça comprometimento, conexão em toda largura, em todo comprimento, no detalhe daquilo que Deus já prometeu para você. Amém, amados? Palavra de governo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja sobre você. Compartilhe essa palavra com alguém que com certeza vai receber essa palavra no coração. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Até amanhã no nosso devocional, de volta ao princípio, porque no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Voltar ao princípio é voltar ao Senhor, voltar à sua palavra e à grandeza da sua majestade, porque todo território, todo governo precisa de um território. Todo território só pode ser conquistado quando você pisa na terra. Que Deus te abençoe. Shalom. Até amanhã.